Quero fazer agora um vídeo sobre distribuição de potência em amplificadores fonte de corrente e fonte de tensão. Eu fiz alguns vídeos com alguns testes, demonstrando um amplificador transistorizado em função da tensão de saída, como que ele se comporta quando a gente varia a carga na saída dele. E fiz também um outro vídeo com um amplificador valvulado, no qual varia a carga na saída dele e vejo o comportamento. São alguns vídeos que estão aí na playlist, um pouco mais abaixo aí. Então, fazendo aquele experimento, eu percebi que a distribuição de potência entre um amplificador transistorizado e um amplificador valvulado é diferente. Então, aqui colocando os números, eu liguei uma carga de 4 ohms no amplificador transistorizado, com uma tensão fixa de saída, e eu tive 1 watt. Aí então eu passei a carga para 8 ohms e passei a ter meio watt. E depois eu liguei 16 ohms nesse mesmo amplificador com a mesma tensão de saída e eu obtive 0,25 watts. Então eu fiz a conta para ver os decibéis que isso representa, com essa formulazinha aqui. Então eu tenho uma diminuição de 3 decibéis, cada vez que eu dobro a impedância de saída. Então eu, no caso, diminuo a carga no amplificador, Entenda que quando eu passo de 4 para 8 eu estou diminuindo a carga, O número diz ao contrário, mas eu estou diminuindo a carga no amplificador. Eu vou baixando a potência de 3 em 3 decibéis. Então eu tenho uma diferença daqui para cá, do 3 no caso daqui para cá, de 6 dB. Então 6, baixou. Então do 4 ohms para o 16 ohms eu baixei 6 decibéis. Porém aqui no amplificador valvulado, no fonte de corrente, aqui lá era a fonte de tensão, fonte de tensão constante, e esse aqui é o fonte de corrente constante, a coisa é bastante diferente. Eu fiz então o mesmo teste, então aqui é a potência que eu obtive com 4 ohms, Aqui a potência que eu obtive com 8 ohms, e aqui a potência que eu obtive com 16 ohms, Então notem que quando eu baixei a carga do amplificador de 4 ohms para 8, a potência baixou um pouquinho. Só que ela, ao invés de ter baixado 3 decibéis, como ela baixou no amplificador transistorizado, no valvulado de alta impedância, eu estou comentando aqui um amplificador que tem uma impedância de saída ultra alta, 60 ohms. Então ele está funcionando completamente no modo fonte de corrente, Para conseguir isso aqui eu desliguei o feedback, desliguei as bobinas do ultralinear, Então é esse amplificador aqui. E passei ele para pentodo. Com essas condições eu consegui uma impedância altíssima na saída, Para conseguir esses valores aqui, Então só consigo esses valores com 60 ohms na saída, Então ele ficou, depois dessas modificações, com uma impedância nominal de 60 ohms, Não tem a ver com a impedância do transformador de saída, A impedância do transformador de saída continua na mesma relação de 4 e 8 ohms. Essa aqui a gente tem que respeitar para o transformador trabalhar com a carga certa, Então são coisas diferentes, Uma coisa é a impedância do transformador, que tem que ser respeitada. Outra coisa é a impedância do amplificador como um todo, Que a gente pode manipular. Foi o que eu fiz aqui. Manipulei para conseguir 60 ohms. Então vejam que a distribuição da potência é bem diferente do amplificador fonte de tensão. Daqui para cá eu perdi 1,14 dB só. E depois, no caso daqui do 8 ohms, que eu passei a carga de 8 ohms para 16, eu só perdi 0,16 dB. Ou seja, praticamente ele manteve a mesma potência
quando eu reduzi a carga à metade, tá? Eu passei para 16 ohms, eu reduzi a carga no amplificador à metade. Então, para uma caixa acústica clássica, que tem uma impedância nominal de, por exemplo, 8 ohms, tá? A gente tem picos lá de 40 ohms e vales aqui de, por exemplo, 4 ohms, tá? Então, o que acontece? O amplificador, trabalhando com fonte de corrente, ele praticamente mantém a mesma potência para cá e para cá e praticamente para cá, tá? Então, o amplificador, driver de corrente, ele mantém praticamente a potência constante, tá? Então, a distribuição de potência ao longo dessa curva de impedância é muito mais eficiente. Então, eu tenho praticamente a mesma potência em todos os pontos da curva de impedância da caixa acústica. Enquanto que para o amplificador transistorizado, eu tenho uma potência enorme nesse ponto aqui, uma potência média aqui e uma potência baixíssima aqui. Então, por isso que os graves do amplificador fonte de corrente são muito diferentes dos graves do amplificador fonte de tensão. E isso não se dá por causa da força contra-eletromotriz do alto-falante, tá? Não é o fato do alto-falante querer continuar o movimento dele lá na caixa acústica, porque aquela energia do alto-falante ela tem que ser absorvida na própria caixa. Então a caixa tem que ter material absorvente dentro dela para neutralizar aquela energia, né, para fazer o dumping dentro da própria caixa. Então por isso que as caixas acústicas têm aquela forração toda dentro, para aquela forração fazer o freamento do alto-falante. Se dá aqui no amplificador fonte de corrente não é por causa daquilo lá, tá? Não é por causa da força contra-eletromotriz do alto-falante. O que acontece no amplificador fonte de corrente, o amplificador coloca mais potência. Então, por isso que nesses picos do duto e do subwoofer, o amplificador coloca mais potência na caixa acústica. Por isso que os graves ficam muito mais presentes, né, muito mais impressionantes. Então, é por esse jogo de impedância que acaba acontecendo isso, tá? Não é o que eu pensava quanto à força contra-eletromotriz que o alto-falante tenta se manter em movimento, né, que alonga a nota musical. Uma vez eu achava que era porque esse fenômeno alongava a nota musical, mas não é por causa disso, tá? Por isso que o amplificador valvulado tem esses graves intensos aqui nesses picos, né? Acho que era isso aí.